Tudo bom? Voltamos com a nossa aula de escrita fiscal e tributos, dessa vez com a nova competência, conhecer a base de cálculo dos seus contribuintes. É fundamental na tributação entender como funciona a base de cálculo, ou seja, como será atribuído o valor a ser pago pela empresa naquela tributação, bem como conhecer os contribuintes. O contribuinte, efetivamente, é aquele que tem a obrigação de recolher aquele tributo junto ao fisco estadual, fisco municipal ou fisco nacional. Portanto, identificar exatamente a base de cálculo e exatamente o contribuinte é garantir que não haverá nenhuma penalidade e garantir que a empresa cumpra com todas as suas obrigações. Vamos à nossa aula. Base de cálculo dos tributos e os contribuintes. A base de cálculo de um tributo é a descrição do valor da operação, compra, venda, serviço, para a qual será aplicada a alíquota exigida legalmente. A base de cálculo é um termo comum a todos os tributos, embora ela será, em geral, sempre diferente uma da outra. O que faz essa diferenciação, o que faz a gente ter o mesmo termo para aplicações diferentes. Cada imposto tem a sua aplicabilidade, tem sua finalidade, tem sua forma de ser calculada. É essa forma de ser calculada que é chamada de base de cálculo. Por exemplo, o imposto de renda ou IPTU tem atribuições completamente diferentes. A forma, então, de entender a sua obrigação tributária passa primeiramente por conhecer essa base de cálculo. E aí, cada legislação trará a sua base de cálculo para cada tipo de tributo. Contribuinte. Assim como a base de cálculo é específica para cada tributo, a definição do contribuinte também pode variar de tributo para tributo, principalmente quando os tributos são muito específicos e as suas características são bem diferenciadas uma da outra. Se a gente imaginar entre a importação e a prestação de serviço, a base de cálculo naturalmente é diferente. O contribuinte será completamente diferente num caso ou no outro. Portanto, saber quem é o contribuinte é a segunda fase para entender a aplicação dos tributos. Base de cálculo mais contribuinte, mínimo base de cálculo mais contribuinte, o bom caminho para que a tributação aconteça de forma correta, plena e satisfatória na sua empresa. Base de cálculo dos impostos federais e os seus contribuintes. Imposto sobre Produto Industrializado, IPI. A base de cálculo do IPI é diferente em função da destinação da mercadoria. Ela será calculada de uma maneira quando a destinação é o mercado interno. Ela será calculada diferente quando a destinação for o mercado externo. Lembre-se que na exportação nós não exportamos imposto, portanto o IPI não se aplica nesse fato. É importante então saber qual é a destinação final, quem é o comprador do seu produto, porque a base de cálculo do IPI será consequentemente diferente. Artigo 51. Contribuinte do imposto é: inciso 1. O importador ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 2. O industrial ou a quem a lei a ele equiparar. Inciso 3. O comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. Inciso 4. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. Veja agora o exemplo simplificado do cálculo do IPI. Matéria-prima adquirida por R$100 mil. Alíquota do IPI de 30%. Valor total da compra, R$130 mil, sendo R$30 mil referentes ao IPI. Imposto de renda pessoa jurídica, IRPJ. O contribuinte do IRPJ, como seu próprio nome diz, é a pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa jurídica. Consequentemente, todo aquele estabelecimento formal poderá ter que recolher o seu imposto sobre o lucro. E também é possível que a legislação aplique a chamada equiparação, ou seja, algumas atividades informais que parecem muito com a empresa, apenas não têm a legalidade da formalização, poderão ter também que recolher o imposto de renda. Portanto, pessoas jurídicas regulares e aquelas atividades que são equiparadas como pessoa jurídica terão a obrigação e serão, portanto, contribuintes deste tributo. Lucro real em um trimestre, R$90 mil. IRPJ com alíquota de 15%, R$13.500. IRPJ adicional, R$3 mil. R$90 mil menos R$60 mil igual a R$30 mil.
resultado multiplicado por 10%. Os R$60 mil corresponde a R$20 mil vezes 3 meses do período, ou seja, o trimestre. Total do IRPJ, R$16.500, R$13.500 mais R$3.000. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. A base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício antes da provisão do imposto de renda, ou seja, sobre este valor é que será aplicado a alíquota da CSLL. Já o contribuinte segue o mesmo princípio do IRPJ, ou seja, o contribuinte é aquela pessoa jurídica ou ela equiparada na forma da legislação tributária. Programa de Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, PIS e COFINS. A base de cálculo do PIS e COFINS é a mesma para os dois tributos, ou seja, é o valor da receita bruta da venda de mercadorias ou de venda de serviços. Portanto, é uma base de cálculo fácil de ser entendida, fácil de ser aplicada. E quem é o contribuinte desses dois tributos? É o mesmo que a gente viu para a pessoa jurídica, ou seja, pessoa jurídica formal ou a quem a legislação é equiparada desta forma. Alíquota de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS, para o regime de apuração cumulativa. A alíquota de 1,65% para o PIS e para a COFINS, para o regime de apuração não cumulativa. Base de cálculo dos impostos estaduais e os seus contribuintes. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. A base de cálculo do ICMS exige um cuidado um pouco mais apurado para entender as suas diversas aplicações, mas em regra geral, a base de cálculo do ICMS é aplicada na saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Portanto, toda vez que você efetua uma venda ou a mercadoria é retirada do seu estabelecimento, haverá a base de cálculo a ser aplicada. Já o contribuinte é um pouco diferente e é mais ampla a definição de quem seria o contribuinte. Além, é claro, da pessoa jurídica formalmente legalizada, que será naturalmente o contribuinte na venda dessas mercadorias, toda aquela pessoa física, ainda que informalmente, mas que faça operações de venda de comércio de forma habitual, de forma regular ou em grandes volumes, será equiparado como contribuinte para efeito ICMS. Portanto, observe bem a legislação quanto ao ICMS. Ela é um pouco mais detalhada, ela exige um pouco mais de cuidado para a definição da base de cálculo e aplicação deste tributo. Valor do produto, R$100 mil. Valor do frete a ser pago pelo comprador, R$1.000. Base de cálculo, R$101 mil. Alíquota do ICMS, 17%. Valor do ICMS, R$17.170. Base de cálculo dos impostos municipais e os seus contribuintes. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. A base de cálculo do ISS é bastante objetiva e de fácil apreensão. É o valor do serviço que é cobrado, portanto, é aquele valor que está estipulado na nota fiscal. Contribuinte é aquela pessoa que presta o serviço, qualquer que seja a localidade do serviço prestado, aquele que executa diretamente o serviço, aquele que faz o serviço, será o contribuinte. Valor do serviço prestado, R$100 mil. Alíquota do ISS, 5%. ISS a recolher, R$5 mil. Você observou ao longo dessas aulas que cada tributo tem as suas particularidades, a legislação, regulamento, aplicabilidade, definição na Constituição, legislação estadual, legislação municipal, ou seja, cada um tem a sua especificidade e em função da atividade da sua empresa você precisará conhecer cada um deles. Nesta aula nós vimos o como é importante conhecer a base de cálculo e os contribuintes. E você percebeu que entre os impostos, os tributos federais, estaduais e municipais, há diferença. Portanto, se especialize, se aprofunde e conheça. E tenha sempre algo em mente, a legislação muda com uma frequência bastante contínua. Seja sempre conhecendo a legislação, sempre se aprofundando no tema, para que o planejamento tributário seja o melhor na sua empresa. Bons estudos!